Livro de Apocalipse, capítulo 3, a partir do verso 14. Carta à igreja de Laodiceia. Ficar de pé em reverência, na presença do nosso Deus. Diz assim a palavra de Deus: ao anjo da igreja de Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconheço, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e pode enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso sejam diligentes e arrependam-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci, sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Deus Santo e poderoso, nesse instante, Pai, estamos diante da Tua poderosa palavra. Em meus louvores e adoração, nos introduzimos à Tua presença, para que o nosso coração, Senhor, seja quebrantado e todo o nosso ser, meu Deus, venha sincronizar as Tuas verdades, a Tua presença neste lugar. Mas poderoso, contamos contigo, ó Espírito Santo de Deus, para que trabalhe o nosso coração, abre o nosso entendimento para as verdades que vão ser lançadas esta noite, sobre os terrenos que aqui se encontram, cada coração, e vamos absorver, meu Deus, esse alimento espiritual, para que todo o nosso ser venha a ser reconstruído, restaurado, fortalecido, renovado, meu Deus, diante da Tua palavra que em breve nós oramos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Poderia sentar, Marcos? Irmãos, no domingo passado, eu li aqui sobre a direção do que seja o livro de Apocalipse, livro da revelação, escatologia. Infelizmente, eu vejo que muitas pessoas, quando leem o livro de Apocalipse, geralmente são pessoas novas convertidas. Eles têm interesse, e eu tenho percebido que esse interesse de ler o livro de Apocalipse, amados, ele vem ainda de uma raiz nossa do passado, que estamos assistindo filmes de ficção científica e esperamos encontrar personagens desses filmes aqui, embora muitas vezes, e eu vejo que muitos filmes, eles foram tirados aqui da Bíblia. Eu me lembro que no passado bem distante, graças a Deus, há mais de 25 anos atrás, eu gostava muito de assistir esses filmes de ficção científica, tá? E quando eu me deparei aqui com a leitura de Apocalipse, eu comecei a desenhar. Eu gosto de desenhar, e comecei a desenhar segundo as informações que eu encontrei aqui na Bíblia, de um certo ser que aqui está. Comecei a fazer o desenho. Quando eu terminei o desenho, ele era muito parecido, sabe, com um tempo aí houve um filme, acho que era o Escorpião Rei, um negócio assim, ó, que aparecia um ator, esse ator até hoje é muito famoso, né? Ele começou a carreira dele ali naqueles filmes, e aparecia o próprio Escorpião Rei. E o desenho que eu fiz era exatamente aquilo ali. Era o homem com rabo, com cabeça de homem, corpo e tal. E eu comecei a fazer o desenho e quando eu terminei era exatamente aquilo ali. Bem antes do filme ter passado, eu já desenhei aquele personagem daquele filme. E eu vejo que muitas vezes as pessoas acabam aqui buscando o Apocalipse porque elas se interessam não pela revelação da parte de Deus, ou porque elas também não têm entendimento, mas vem ainda de algo que foi regrado quando nós estávamos no passado, gostávamos de tais coisas. Infelizmente, quando nós fazemos esse tipo de leitura, nós não absorvemos exatamente o motivo pelo qual Deus deu essa capacitação de João, para que ele pudesse absorver tudo aquilo que foi ministrado a ele e colocar nessas páginas que hoje nós temos. Eu
quero que vocês saibam, amados, que a principal essência do livro de Apocalipse é mostrar a vitória de Jesus sobre principados e potestades. Mostrar que verdadeiramente o nosso rei, ele é soberano e não tem ninguém igual a ele. É mostrar que as palavras de Jesus, elas vão se concretizar ainda no tempo futuro, mas que eu creio que está bem próximo. Então o livro de Apocalipse, principalmente, amados, é marcado pela vitória de Jesus sobre todos aqueles que se levantaram contra a igreja dele. Mas antes de realmente começar a relatar sobre a vitória de Jesus, os fatos que vão acontecer, os primeiros capítulos aqui de Apocalipse, amado, ele vai tratar de algo muito interessante, a igreja do Senhor Jesus, a igreja de Deus. E nós temos aqui 5 igrejas, tá? Todas elas nas suas localidades. Amém? E essa igreja que eu destaquei aqui é a igreja de Laodiceia. A curiosidade é que dentro dessas 5 igrejas, amados, muitas delas, elas receberam elogios, também tiveram de contrapartida também as suas deficiências reveladas, aquilo que estava acontecendo de negativo na igreja, mas a igreja de Laodiceia particularmente não teve nenhum elogio da parte de Jesus. A igreja se encontrava verdadeiramente em estado de deterioração, uma igreja que estava estagnada, uma igreja que parou. Aqui é um outro fato, traga até um título, uma igreja morna. E o que é que caracteriza uma igreja morna? Nos primeiros versículos aqui, nos primeiros versículos, depois do versículo 14, Jesus diz assim, olha, estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira e soberana da criação. O que ele quer dizer? Estas são as palavras do Amém. É uma confirmação. Quando você diz, olha, pastor, tal, aconteceu isso, mas deu certo, tal, o que é que eu digo? Amém. Eu estou confirmando. Então, Jesus está dizendo aqui, que essas palavras que estão aqui, há uma confirmação da parte dele, a parte do Amém. O soberano da criação de Deus. Soberania, ou seja, não tem igual, ninguém igual a ele, da criação de Deus. Ele chega para a igreja, para o anjo da igreja, e ele diz, conheço as suas obras e sei que você não é frio nem quente. Conheço as suas obras, ou seja, o seu trabalho. E Jesus revelou aqui, e ele trouxe aqui, ele fez aqui uma colocação, de que é algo que nós conhecemos muito bem, principalmente os antigos que aqui estão. Quando nós comíamos algum alimento que fazia muito mal, os antigos geralmente tinham uma receita, que é tomar um pouco de água morna. Você já chegaram no tempo, porque eu já fiz isso, já fizeram isso comigo. Comi algo que estava passando mal, e ali você fica ali com aquele mal-estar. Não, toma um pouco de água morna, que agora coloca tudo para fora, aí você fica bem demais. É interessante, né, amados? Um alimento, quando ele faz mal a gente, quando a gente vomita o óleo para fora, o que é que acontece? Rapaz, a gente vai ser restaurado aos poucos, porque aquilo que estava dentro de nós, amados, estava ali nos causando realmente um mal. Então, muitas vezes, antigamente, hoje nós temos várias medicações para isso, mas antigamente a medicação mais rápida e simples e barata era um copo com água morna. Eu já cheguei a tomar isso, e realmente é um. A água morna, amados, bateu, voltou com tudo, é muito interessante. Se essa água morna tiver com mais alguma coisa, chá de erva doce ou alguma coisa, alguma substância colocada, já não tem problema, porque o organismo já recebe, ele tem um sabor. Então o propósito do organismo é absorver aquele sabor que foi jogado dentro dele. Mas a água é inodora, é insípida, não tem cheiro, não tem gosto. Quando jogou dentro do organismo, não quero isso, ainda mais morno, vai ficar fora. Então a gente Jesus usou algo aqui muito conhecido da nossa parte. E ele questiona o estado dessa igreja. Ele diz, você não é frio e nem quente. Então não existe esse estado de mais ou menos. Como é que a igreja está, pastor? Está mais ou menos. Essa igreja de mais ou menos vai ser vomitada. Porque Jesus está dizendo aqui, você nem é frio e nem é quente. O que é isso? É mais ou menos. Quando você não sabe definir um estado, você chega e diz, como é que está? Estou mais ou menos. Mas em mais ou menos deixa um ponto de interrogação. E as coisas de Deus não tem ponto de interrogação. Ele é o verdadeiro Amém, ele é o alfa e ômega, é o começo e o fim. Não tem essa história de mais ou menos, tá? E mais Jesus usou aqui essa colocação
apresentar o estado que essa igreja se encontrava. E aí Jesus diz assim: olha, melhor seria que você fosse frio ou quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. A gente vai estar vendo, já tratei isso no domingo passado, tá? Assim, porque você é bom, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitar da minha boca. Jesus disse que ele não vai vomitar. Jesus está dizendo aqui que eu estou a ponto de, ou seja, Jesus está dizendo que ainda não é definitivamente a decisão dele. Interessante, né? Jesus disse: eu vou vomitar você. Não, eu estou a ponto de vomitar. Ou seja, ainda há da parte de Jesus uma decisão dele a ser tomada. Por quê? Porque o nosso Deus é misericordioso. Ele sempre espera, amados, que nós venhamos tomar uma decisão. Ele sempre traz à tona a situação, deixa claro para a igreja, mas também ele dá uma opção para que você escolha. Que estado você quer se encontrar? Frio ou quente? Ou continuar no estado de morno? Tá? Esse estado amado de mornidão, quando o processo, né? A água estava fria, você colocou no fogo para fazer um cafezinho. Pronto. Café morno, amados, tem gente que gosta de tomar, tem gente que toma. Eu pelo menos não gosto. É tão interessante, amado, que café é algo que é uma coisa que você esquenta para esfriar. Você esquentou, está pegando fogo, mas na hora que vai esfriar um pouquinho, né? Amenizar mais a quentura. Mas café morno, frio, piorou. Para o nosso contexto cearense, não dá, né? Eu gosto muito de brincar, às vezes estou trabalhando, estou escorrendo aqui, chego lá em casa, rapaz, está quente, mas está quente, está tão quente, que eu vou tomar um cafezinho. O cearense é assim. E aí em outras culturas, principalmente os orientais, o café dele é diferente. Ele vai lá, pega no café, coloca na xícara, pega no fogo, ele vai lá, na água gelada do bebedouro, bota água gelada, umas pedrinhas de gelo. Ele já gosta do café frio. Fazer o quê, né? Questão de cultura, nós não somos assim. Mas aqui Jesus está falando exatamente de um estado em que a pessoa ela estava fria. O que é isso? Estado de frio. É quando você não conhece a palavra de Deus, é quando você não conhece a Deus, você não conhece a essência de Deus, então você está no estado frio. Uma pessoa ainda que não se converteu, ainda que não foi impactada pelo poder do Espírito Santo, ou seja, está num estado parado ali, um estado que não faz a diferença. Aí Jesus disse: eu prefiro que você fosse frio. Por quê? Porque a palavra de Deus diz, amado, que a mão de Deus vai pesar mais sobre aqueles que conhecem a palavra e não praticam, do que aqueles que não conhecem. Assim, não conhecer a palavra, ouvir uma coisa, mas conhecer a palavra é outra. É algo muito mais profundo, né? Então, Jesus, ele coloca esses estados aqui para nós, tá? E aí, Jesus também, amados, vai tratar de outra situação em que a igreja se encontrava, tá? A igreja, amados, era uma igreja rica. Não era uma igreja pobre, tá? Era uma igreja rica. Ele diz assim, olha, verso 17: vocês dizem, eu estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Amados, dinheiro nunca foi coisa ruim, é coisa boa. É muito boa, né? Só que são poucos que sabem administrar dinheiro. Não é fácil. Tem custo de administração financeira. Não é fácil administrar dinheiro. Tá? Não é fácil. Só quando é pouco. Mas a gente pensa que é só quando é pouco, não. Tem que ter cuidado quando esse dinheiro é muito. Porque aí, amados, pode nascer no nosso coração uma soberba. O que é isso? O espírito de independência. Não vai precisar mais ninguém. Eu tenho tudo. Eu tenho dinheiro, eu tenho tudo, posso tudo, compro tudo, faço o que eu quiser. Infelizmente, acaba que corrompe a mentalidade da pessoa. Mas a dificuldade de administrar o dinheiro, ela é bem real no nosso meio, e principalmente, amados, quando essa dificuldade ela gera uma bola de neve, gera uma situação, e aí gera essa crise financeira. Isso aí é terrível, eu não vou entrar nesse mérito. Né? E que essa igreja ela estava se comportando como uma igreja soberba, porque ela tira tudo do bom e do melhor. Tá? Eu não sei se vocês já pensaram nisso, mas eu já. O homem, na sua pequenez, na
sua ignorância, eu vou colocar assim. Eu digo que eu já pensei nisso. Por que a gente, para construir uma igreja, precisa ralar tanto? Por que a gente precisa fazer isso, fazer aquilo, para adquirir dinheiro? Se Deus der o ouro da prata, por que a gente não joga logo um monte de dinheiro? E a gente constrói, acabou-se. Por que a gente não joga, né? Parece que olha assim, uma saca de dinheiro, e aí você vai, pega tudo que precisa, já compra tudo, instala, deixa tudo direitinho. Se precisar, aí a gente está nesse esforço, ali, vocês comprando irmão, motivando o irmão a dizimar, a ofertar, a fazer isso, fazer aquilo, para poder arrecadar os recursos para construir a igreja, para colocar algo melhor na igreja, adquirir um bem para a igreja. Por que é que tem que ser assim? Na mentalidade de muita gente, infelizmente, as pessoas esperam que caia do céu. O dinheiro não cai do céu, a não ser se alguém chegar e botar um monte de dinheiro dentro de um avião, um helicóptero e jogar lá de cima, e vai cair, ele cai. Mas até agora, as coisas de Deus, eu não vi isso acontecer aqui na Bíblia, não. Já vi chuva cair do céu, até Satanás caiu do céu, mas dinheiro ainda não vi cair do céu. Né? É um anjo caído, ele caiu. Jesus disse, eu vi Satanás cair, tá? Mas dinheiro não cai, até o diabo cai do céu, mas dinheiro não cai. Você vê que o negócio não é fácil. Né? Então, mas já que o dinheiro não cai do céu, de onde é que ele vem? Ele vem da participação do homem, daquele que entende a obra de Deus e sabe que aqueles recursos pelos quais estão nas suas mãos é o Senhor que providenciou. É como Jó disse. A mulher de Jó ficou indignada porque todos os seus bens, Jó é um homem riquíssimo. E de repente veio tudo, foi embora. A mulher chegou e disse assim: oh, como é que me oferece? Deus amaldiçoa ele, morre. Aí Jó disse: mulher, como é que tu não recebeu o bem de Deus, o prazer e o mal da vida? Deus me deu, Deus tomou, louvado seja Deus. Então Jó é um homem riquíssimo. Tudo que ele tinha, os filhos que ele tinha, os empregados, todos os seus animais, os bens que ele tinha, eles tinham um entendimento que tudo aquilo ali foi Deus que deu a ele. Então, quando nós temos esse entendimento, nós podemos ser riquíssimos. Eu conheço vários homens que são riquíssimos, mas eles entendem que tudo que ele tem é voltado para a obra de Deus, porque ele sabe que Deus lhe deu. Existe um homem, uma empresa, né, que ela era Colgate, depois passou para Colgate, a história dele, né, deste homem que realmente é um homem que se converteu. E Jesus disse até para os jovens, para os discípulos, que era mais fácil um camelo passar por um buraco na agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Por quê? Porque rico vai para o céu? Não, é porque está apegado às riquezas. Né? Mas esse homem, ele entendeu a obra de Deus, entendeu que tudo que ele tinha era Deus que estava proporcionando a ele. Ele disse: eu não vou mais dar 10% daquilo que eu arrecado na minha empresa. É pouco. Eu vou fazer o seguinte: eu vou inverter essa ordem. Eu vou pegar agora os 90% que é meu, que Deus me deu para administrar, e eu vou entregar na igreja dele, vou dar para a obra dele, e eu vou viver dos 10%. Eu vou inverter esse negócio. E a empresa nunca vai muito crescer. Nunca falei. O homem é um homem bem sucedido. Por quê? Porque ele entende que tudo que ele tem é de Deus. Então o problema não está na riqueza. O problema não está no dinheiro. O problema está no teu coração. Tá? E essa igreja, mas ela acabou que absorvendo o quê? O mundo. Era uma cidade próspera, era uma cidade riquíssima, era conhecida pelas suas fábricas de tecido, a melhor oftalmologista estava nessa cidade, era uma cidade que era bem conceituada no comércio, era uma cidade que todo mundo passava a fazer comércio, e essa prosperidade, amados, ela entrou na igreja. E o problema é que a igreja não soube administrar essa prosperidade. Nós corremos sempre isso. Sério isso. De crescermos, sermos prósperos e acabarmos sendo consumidos pela prosperidade. Todo mundo quer receber bênçãos de Deus, mas será que você tem condição de receber as bênçãos que Deus tem? É por isso que Deus dá um talento a um, 5 a um e 10 a outro. Porque se ele pegar os 10 talentos e jogar na mão que só tem condição de administrar um, ele vai sucumbir, ele vai acabar morrendo. Amém? Amém. Então a igreja, amados, ela é esse órgão que elas recebem as bênçãos de Deus, mas não pode ficar aqui. Eu vi um testemunho de um pastor, achei muito lindo isso. Ele disse que a igreja prosperou
E ali na conta, ela falou lá no tesouro, ele falou, quanto é que tem na conta? Na época tinha de 100 mil reais. Eu disse, não pode. Nós já temos aqui uma estrutura boa, tal, nós não podemos ficar com esse dinheiro na conta. Assim, vamos aqui sondar, como comunidade da igreja, vamos sondar uma obra missionária e nós vamos mandar esse dinheiro para essa obra missionária. Procurar uma obra missionária séria, tal, e aí pegaram 100 mil reais e mandaram para a obra missionária, ficaram 5 centavos no caixa da igreja. Por quê? Porque a igreja é uma igreja consistente, o seu dízimo são ofertas, mas esse pastor entende, amado, que tudo aquilo que Deus manda, nós somos represas, nós temos que abençoar o reino de Deus, porque senão fica só esse negócio, venha a nós, e o vosso reino nada. Sabe o que aconteceu? Eles mandaram esses 100 mil reais para a obra missionária. Numa semana, na outra semana, chegou um irmão e disse, pastor, eu tenho um terreno ali grande, e eu não estou precisando desse terreno. Está lá, eu tenho que colocar uma pessoa para cuidar e tal. Fazer o seguinte, eu quero doar esse terreno para a igreja. Eu disse, irmão, a gente também na nossa igreja, eu não pretendo abrir outra congregação aqui próximo. A igreja já, o número, eu entendo que está bom aqui, esse nosso espaço. Então, esse terreno também para nós ele não vai servir. Mas se você quiser, você faz o seguinte, você vem no terreno e aí você dá a oferta do terreno. O pastor não sabe que tamanho esse terreno, quanto é que vale esse terreno. Ele, pois tá bom, pastor, eu vou fazer isso, eu vou colocar lá a placa de venda. Se eu conseguir vender, eu venho aqui e pego uma oferta para a igreja. Amém. Amados, passou alguns dias, o irmão chegou, está aqui, pastor, com um comprovante. Aqui, eu consegui vender o terreno, pastor, você acredita? Botei a placa, mal botei a placa, já vendi o terreno. Foi, amém, glória a Deus. Você pega e entrega lá na tesouraria, está o valor, entregou. Depois, quando for fazer o relatório, pastor, viu? Sabe quanto é que era a oferta? Sabe quanto foi que o irmão vendeu o terreno? 100 mil reais. O dinheiro voltou para o caixa da igreja. Os 100 mil reais que saiu, voltou por pouco tempo. Então, amados, é isso que nós precisamos entender. Esse é o propósito pelo qual a igreja existe, para abençoar. Nós somos instrumentos de bênção de Deus. Quando você faz isso de coração, e você tem essa, presta atenção nessa palavra, segura ela aí, intencionalidade. Há uma intenção do teu coração. E Deus sonda o teu coração, e quando Ele encontra no teu coração essa intencionalidade de abençoar alguém, que Deus vai derramar sobre o teu vida. É por isso que Deus derrama sobre certas vidas. Porque Ele tem até a intenção, mas quando chega na hora, faz igual a Ananias e Safira. Viu todo mundo chegando, vendendo suas posses, terreno, colocar diante dos apóstolos, legal, vamos fazer isso também. Aí Ananias chegou lá, nós temos terreno, vamos fazer também isso, vamos vender, e vamos fazer igual os apóstolos, aqueles irmãos que fizeram colocar nos pés dos apóstolos, que chegou legal isso, vamos, velho, vamos, beleza. Vendeu o terreno. Quando pegaram o dinheiro, é aquela pessoa que promete, não deu ganhar, pode ter certeza que vou abençoar, não deu ganhar, mas quando ganha, rapaz, o zóio cresce, né? A mão fecha, aí fica difícil o dinheiro sair. E aí Ananias e Safira venderam o terreno por certo valor, quando chegaram para ofertar, rapaz, você pode até enganar o pastor, mas você não engana o Espírito Santo. Aí Pedro recebeu uma revelação do Espírito Santo assim, cara, conhece o valor que vocês disseram que venderam o terreno e doar a Deus? Foi esse valor. Foi esse valor mesmo? Foi. Mas eu quero dizer, meu filho, que você tentou a Deus. Vocês estão tentando a Deus. Vocês não querem enganar a quem? A mim você pode enganar, mas o Espírito Santo também, eu quero dizer para você que você já era. Morreu. A mulher dele chegou depois, tempos depois, chegou lá, vai sacrificar a vida. Olha o apertou aqui, vem cá. Essa oferta que vocês trouxeram, que seu marido trouxe aqui, foi exatamente o dinheiro que vocês receberam pela venda do terreno? Foi exatamente aquilo ali que nós vendemos. Foi minha filha, eu quero dizer o seguinte, vocês tentaram a Deus. Eu quero dizer que aqueles homens ali, olha, que estão em pé lá na porta, não é assim não. Aqueles homens que estão lá em pé na porta, ele levar teu marido, vamos te levar agora. Morreu também. Simples assim. Então, amados, nós temos que entender algo. A igreja, ela é uma represa. O rio, perdão, é um
mas infelizmente muitas igrejas se tornaram represas, e a igreja de Laodiceia se fechou, se ensoberbeceu pelas riquezas, e o resultado foi exatamente esse laudo que Jesus fez aqui da situação em que ela se encontrava. Amém? Você que diz: estou rico, adquiri riquezas, não precisa de nada sobre ele. O rico não precisa de nada. Uma vez, amados, eu já vi um pastor que é bem sucedido nos negócios, ele tinha umas 10 igrejas. E uma vez ele disse para mim algo, que, amados, eu vou dizer uma coisa, eu já fui muito ignorante nesse mundo. Já falei muita besteira, mas se tem algo que sempre tinha no meu coração, mesmo antes de você me converter, é temor a Deus. E eu ouvi esse pastor falar. Ele disse assim: para a minha igreja e tal, tem o meu comércio, eu não preciso da igreja, a igreja precisa de mim. A igreja precisa de mim. Ele é empresário bem sucedido, construiu várias igrejas, e ele disse isso: a igreja precisa de mim. Ele se lascou. A igreja não precisa de mim. Porque aquilo que a igreja precisa, ela já tem de Jesus. Ele é o dono da igreja. Ele não precisa de ninguém. Nós é que precisamos dele. E aí, amados, a soberba se acampou ali na igreja de Laodiceia. Jesus disse: ó, não reconhece, porém, que você é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou este conselho: cumpre de mim, tá? Ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas vistas para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. O diagnóstico de Jesus, amados, para essa igreja, ele identificou a falta de fervor espiritual. Tá? A igreja perdeu o fervor, aqueceu. Né? A água do café, geralmente, quando a gente vê que ela está pronta para poder você colocar o café e quando ela está fervendo, ou seja, está no ponto. A igreja do Senhor Jesus, amados, ela precisa estar fervendo. É um ponto ideal pelo qual Jesus quer a sua igreja, fervendo. Não é morna, não é fria, não é mais ou menos. E eu falei para vocês que na vida cristã há 3 temperaturas espirituais. A primeira é um coração ardente. Segundo, um coração frio. E um coração morno. Tá? E o problema da igreja de Laodiceia não era teologicamente nem moral. Não havia falsos profetas, não havia heresia, não havia pecado de imoralidade nem engano. Não há carta de menção de hereges, malfeitores e perseguidores. O que faltava na igreja era um fervor espiritual. A igreja aparentemente estava muito legal. Tá? E eu quero exatamente que você tome muito cuidado com a sua vida espiritual. Tome muito cuidado com o seu conceito espiritual. Porque geralmente nós somos direcionados, tentados a criar o nosso conceito espiritual em relação àquilo que eu faço. Tá? Tenha muito cuidado com isso. A vida espiritual da igreja, amados, ela era morna, indefinida, apática, diferente. Ela causava náuseas para Jesus. A igreja estava o quê? Acomodada. Uma pessoa morna é uma pessoa que se acomodou. Tá? É uma pessoa que se acomodou. O problema da igreja não era heresia, mas apatia. O que é isso? Insensibilidade. Tá? Ela ficou distante de Deus. Uma igreja distante de Deus. Quando eu falo igreja, você toma essa palavra para você. Você é a igreja de Jesus. Tá? Temos que ter também cuidado na nossa caminhada espiritual. Porque aquela pessoa que chega ao primeiro encontro de Jesus, é pulando, que está na igreja, está na vigília, está na oração, é aquele fervor. Mas acontece algo, amados, que geralmente isso acaba aqui abalando a nossa vida espiritual. Você diminui, vai diminuir. O ponteiro espiritual vai diminuir. Por quê? Porque você se acostumou com as coisas de Deus. Mas eu não sei quanto a você, mas eu peço a Jesus uma coisa: Senhor, não deixa eu jamais me acostumar com o teu mover, com o teu agir. Não deixa. É aquelas pessoas que vivem da glória do passado. Eu era usado por Deus, eu ia
quê? Porque morreu. Está bom. Está bom. Eu vejo pessoas que pegam um embalo, medonho. Mas infelizmente acaba aqui perdendo esse embalo porque tem as coisas da vida. Leia a parábola do semeador. Leia uma, leia duas, leia 10 vezes. E se coloque no lugar daquela semente que foi lançada naqueles terrenos. E ali faça uma análise como é que está o teu terreno, que é o teu coração. Porque acredito que muitos começam até bem a caminhada espiritual, aquele desejo de buscar a presença de Deus, desejo de morar na casa de Deus, mas aí, amado, vem as coisas do mundo. Vem, trabalho, eu sei o que é isso. Eu comecei um fervor espiritual, buscando Jesus, e de repente fiquei sem trabalho, uma mulher com 2 filhos, 3 para criar. Que não estava no pensamento, eu estava depois nascer. Mas, amados, eu não ligava para trabalho, não era de responsabilidade da minha parte. Ele providenciou e não faltou o Senhor. Mas o meu desespero, o meu desejo era buscar a presença de Deus, era estar na presença de Deus, em oração, seja lá o que for. E aí esse tempo passou, o pessoal tem no nosso meio, evangélico cristão, pentecostal, primeiro amor. Primeiro amor. Mas eu não gosto desse conceito. Eu luto contra esse conceito. Eu luto contra esse estado de primeiro amor. É como eu falei para vocês, prega essa palavra intencionalidade. Porque senão você acaba cedendo e indo pelo mesmo caminho de todos aqueles que dizem, eu era assim também. Chegaram para mim. Quando eu vi nesse fervor, nessa busca para Deus, eu estava de 3 horas da manhã até 6 horas da manhã de oração na igreja. Eu ia para casa, tomava café e voltava para o culto de oração, onde tinha uns irmãos lá que iam naquele horário de 7 às 8. E aí, sabe quando uma pessoa chegou para mim e disse? Infelizmente, a gente pode isso na igreja. Nunca me esqueci isso e hoje o Senhor me trouxe na mente. Tenha cuidado com aquilo que chega aos seus ouvidos dentro da igreja. Porque uma coisa eu vou dizer para você, meu filho. Ou você é usado por Jesus, ou você é usado pelo diabo. Não existe meio marrom. Ou você é usado por Deus, ou você é usado pelo diabo. Basta você vacilar. E não sou eu que estou dizendo. Tem situação aqui na Bíblia que eu mostro para vocês. E aí, amados, eu nessa empolgação, nesse fervor de buscar ao Senhor, uma pessoa chega para mim, no meio da roda dos irmãos, e diz assim, eu sempre pensei, eu já fui assim também, isso passa. Está vendo, mano? Olha aí nesse sentido que a gente recebe do infeliz desse. Do infeliz, né? Não é feliz, feliz era eu que estava buscando a Deus nos pés do Senhor. Situação financeira complicada, mulher e filho menino para dar de comer, mas a minha fé estava ascendente, estava fervendo, a minha confiança estava no Senhor. Aí chega um filho de Belial e disse, você não quer isso? Eu era assim também, isso passa. Mas eu olhei para isso. Nesse tempo, eu estava novo vestido, mas graças a Deus, amados, eu tinha um espírito de mansidão. Eu tinha um espírito de Davi, quebra o dente na boca deles. Não infecção. Portanto, amado, tenha muito cuidado, porque Satanás é amado, ele gosta de apagar o fogo. Ele só vive com um balde de água fria, gelado, amado, 100 graus abaixo de zero, pronto para jogar em cima do seu fervor espiritual. Ele vai usar as pessoas para fazer isso. Você ali está na expectativa dos caras de Deus, ir para a vigília, ir para a igreja, aí já, para que isso? Vai morar na igreja? Agora você quer ver de oração? Agora você quer ver ali na Bíblia? Não vai trabalhar não? Não vai fazer outra coisa na vida não? Incomoda. Se você passar a Bíblia, você não vai jogar. O problema não, mas se você passar a Bíblia, pegando a Bíblia bem, você vai incomodar muita gente. E começa pelo dentro de casa, que são convertidos. Agora, a coisa não, é só Bíblia. Agora você fala no pastor. Acaba começando. É assim, amados, vamos fazer com o seu fervor espiritual. A cidade da Odisseia é uma cidade que buscava Deus, uma cidade que depois que ela começou a enriquecer, se ensoberbeceu, perdeu o fervor. Por quê? Se na mão de Deus está tudo bem, nós jamais, amados, vamos
lutar para que esse iceberg não entre na igreja do Senhor Jesus. Fica lá fora, porque aqui eu só quero o fogo de Deus. E não é esse fogo de palha que as pessoas ficam aí pulando, se batendo, dizendo que é fogo, 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 mas esse fogo não muda a tua vida, só serve para você rodar e pular. É um fogo que não muda a vida da pessoa. Esse é um fogo de palha. Esse é um fogo produzido por qualquer outra coisa. Porque o fogo do Espírito Santo, meu filho, ele muda a tua vida. E é um dos primeiros princípios de mudança. É o seu desejo de buscar a Deus. Esse é o fogo do Espírito Santo. É que arde no teu coração pela obra missionária. É que arde no teu coração de buscar e alcançar vidas para o Senhor Jesus. Não é porque você sabe que agora você é um agente de Deus para alcançar os perdidos. Esse é o fogo do Espírito Santo que faz a diferença na sua vida e na vida das pessoas. Não é esse fogo que entra na igreja, que a pessoa sai aí, foi fogo, hoje foi fogo. Fogo lá, fogo no altar, fogo no todo canto. E o bombeiro, fogo no altar, pegou fogo na igreja. Aí quando sai desse momento que foi fogo, quando chega na esquina, já está na língua, testa, falando da vida do vizinho, falando da filha da outra que está namorando, se esfregando, tem vergonha, e aí começa a língua desse tamanho. Dia de pega fogo, era na tua língua, queimado dela. O pessoal traz esse fogo, é uma mentira. Eu que não caio nessa mentira de Satanás. Fogo. Muitos crentes, amados, têm medo do entusiasmo, mas o entusiasmo é parte essencial do cristianismo. Não podemos ter medo das emoções, mas do emocionalismo. As emoções fazem parte. Você está aí recebendo o fogo do Espírito Santo, é glorifica. Você pode pular, você pode bater palmas, faz parte. Você só não pode viver disso, viver de emoção, viver do sentimento, porque isso vai te matar. Tá? Você tem que cair na realidade da vida. Jesus também, amados, identificou que o crente morto é pior do que o incrédulo. Ele disse, mas antes você fosse frio do que morto. Jesus também identificou que a autoconfiança da igreja é absolutamente falsa. Está lá no verso 17. Vocês dizem, estou rico para adquirir riquezas. Autoconfiança. Tá? Uma pessoa morta é aquela que tem um contraste entre ela, no que ela diz e o que ela pensa. Jesus também, amados, ele identificou que a autoconfiança da igreja era absolutamente falsa, como eu disse para vocês. A tragédia do auto-engano. Laodiceia se considerava rica e era pobre. Sardes, a igreja de Sardes se considerava viva e estava morta. A tragédia da autossatisfação. A igreja disse, não preciso de coisa alguma. A igreja de Laodiceia era morta em seu amor a Cristo, mas amava o dinheiro. O amor ao dinheiro traz uma falsa segurança, uma falsa autoconfiança. A igreja não tinha consciência da sua condição. A tragédia de não ser o que se projetou ser e ser o que nunca se imaginou ser. O que é isso? Ela estava orgulhosa do seu ouro, roupas e colírio, mas era pobre, nua e cega. O que é isso? Amados, por quê? Por mais que nós estamos vestidos tudo do bom e do melhor, mas a nossa vida é espiritual. E Jesus olha para a gente espiritualmente. Você sabia que o demônio olha para você espiritualmente? Sabia disso? Por quê? Porque eles são seres espirituais. Quando ele vem tentar você, em determinadas situações, os demônios sabem, ele olha lá para você. Ele sabe a sua vida espiritual. Eles não é onisciente, como Jesus, como Deus é, graças a Deus. Mas eles têm a percepção, eles são seres espirituais. E eles vão blefar contra você. E eles vão justamente, amados, tentar fragilizar a sua fé. Portanto, tenha cuidado no seu autoconceito de espiritualidade, porque ele pode ser a sua derrota. A tragédia de não ser o que é, a congregação da Laodiceia, amados, ela fervia de frequentadores presunçosos. Pessoas que estavam lá, então está dando tudo muito melhor. Eu oferto essa igreja, eu sou o meu maior dizimista, sou eu que pago tudo das contas da igreja, sou eu que pago o salário do pastor. No dia que o indivíduo sai que paga meu salário, eu vou estar lá na sua porta cobrando. Foi, pastor, sou eu que meu salário. Você não disse que paga? É você que vai pagar agora.
Porque eu já vi pessoas falar isso. Soberba tanto dizer, ainda diz que pastor, o que houver, se prepara, porque no final do mês, em vez de eu estar aqui quebrando minha cabeça, as contas que tem que pagar da igreja, se sobrar o pastor recebe, eu fico feliz, porque agora eu pago tudo as contas da igreja e vou lá na sua casa receber o meu salário. Show! O orgulho de Laodiceia, amados, ele era contagiante. O cristão contraíram uma epidemia. O espírito de complacência ensinou a igreja e recompensou ela. Os membros da igreja tornaram-se convencidos e vaidosos. Eles achavam que estavam indo maravilhosamente bem em sua vida religiosa. Mas Cristo teve de acusá-los de cegos, mendigos e nus. Mendigo apesar de seus bancos, cego apesar dos seus próprios fichos olhos, e nus apesar de suas fábricas e tecidos. São mendigos porque não tem como comprar o perdão dos seus pecados, são nus porque não têm roupas adequadas para se apresentar diante de Deus, são cegos porque não conseguem enxergar sua pobreza espiritual. Jesus revelou também que o crente morto, em vez de ser o seu prazer, ele lhe provoca náuseas. Você só vomita o que ingeriu. Só joga fora o que está dentro. A igreja de Laodiceia, amados, ela é de Cristo, mas em vez de dar alegria a Cristo, estava provocando náusea a ele. Uma religião morna provoca náuseas a Jesus. Jesus tinha uma esperança nos publicanos e pecadores do que nesta igreja, amados. Portanto, você tem que ter cuidado com a tua vida. E eu pergunto a você, como é que está teu coração? Como é que está teu fervor espiritual? Se Jesus fosse fazer um diagnóstico da sua vida, como é que ele poderia narrar como é que você está? Frio? Quente? Ou morno? Cristo, ele faz um apelo à igreja, tá? Ele diz, olha, ele dá um conselho. Compre de mim ouro refinado, que é isso? Uma entrada para o céu, para a glória de Deus. A glória de Deus, amados, é o melhor ouro que tem dentro da face da terra. É o ouro refinado. Tá? Ele disse, compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha e nudez, a santidade. Compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. O Espírito Santo para lhe dar visão. Ele que abre o seu entendimento. Ele diz, eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. A oportunidade que Jesus dá. Seja diligente, ou seja agora, abra seus olhos, vigie. E ele diz aqui, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. O que Jesus está querendo dizer isso? Eis que estou à porta e bato. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus não precisa de chave para abrir a porta. Ele não precisa de chave para fechar a porta. Mas tem uma coisa que Deus precisa. É de que a porta da sua vida, do seu coração, ela precisa ser aberta por você. Eis que eu estou à porta e bato. O que Jesus está querendo dizer aqui com a igreja? O que Jesus está querendo dizer aqui? Eis que eu estou à porta e bato. A igreja fechou as portas para Jesus. Em vez de Jesus estar dentro da igreja, ele está lá de fora. É por isso que ele chegou e disse assim, eis que eu estou à porta. Eu estou lá de fora. Amados, quantas e quantas igrejas nós temos hoje, amados, que Jesus está lá de fora? Quantas igrejas, amados, elas não precisam mais de Jesus. Nós já sabemos fazer o culto. Nós já temos o melhor louvor. Nós temos os melhores pregadores. Não precisamos de Jesus. Ele está lá de fora. Mas Jesus chega para esta igreja, no estado pela qual ele apresentou, fez esse diagnóstico espiritual, e Jesus chega agora e diz assim, eis que eu estou à porta e bato, ou seja, eu quero entrar. Se alguém ouvir a minha voz, Jesus aqui faz um clamor, amados, porque o propósito de Jesus não é condenar, ele diz que veio salvar e libertar os perdidos. Jesus não está aqui, mas apontando o pecado para condenar a igreja, não. Ele está aqui, amados, trazendo a igreja a situação em que ela está, para que ela acorde.
Jesus chega e diz: eu estou do lado de fora da igreja, mas eu quero entrar. E aí ele diz: se alguém ouvir a minha voz, ele faz uma apelo. Será que tem alguém nessa igreja aí que está me ouvindo? Será que tem alguém vivo nessa igreja que pode abrir a porta para que eu possa entrar? Será que tem alguém ainda que tem um compromisso comigo, que tem uma esperança em mim? Será que tem alguém que ainda pensa em mim? Será que tem alguém ainda que fala comigo? Porque se tiver, eu estou lá de fora, mas quando eu falar, essa pessoa está lá dentro, ela vai me ouvir. Olha, é Jesus que vai lá fora. Olha, é Jesus. Vamos abrir a porta para ele? Infelizmente, irmãos, eu vejo hoje a situação da igreja em que Jesus realmente está do lado de fora. A vida da igreja totalmente desconforme com a estrutura pela qual Deus idealizou que a igreja fosse edificada. É na rocha, firme, não é uma igreja complacente, não é uma igreja mais que anda em conformidade com as coisas deste mundo, não é uma igreja que anda de acordo com a ideologia deste mundo, ou fazendo uma média para poder tentar alcançar a vida das pessoas. Deixa eu te dizer aqui uma coisa: se tu está pensando em ganhar alguém para Jesus, não faça média com essa pessoa. Não abra mão das suas convicções de santidade. Não abra mão das suas convicções da palavra de Deus. Ela é a verdade pura. E é ela a verdade que essa pessoa precisa ouvir. Não é você estar abandonando o seu pecado. Não é você estar passando a mão no pecado da pessoa. Não, prega a palavra. É ela que liberta. É ela que com certeza vai abrir as cadeias. É ela que vai quebrar as correntes. É a palavra de Deus. Não é a ideologia deste mundo. Não é a psicologia deste mundo. Porque quem está estruturando o mundo dessa forma são pessoas que é totalmente contrárias à palavra de Deus. Elas rejeitam a Jesus. Elas rejeitam a Deus. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, Jesus está dando uma opção para essa igreja. E aí? Vocês querem abrir a porta para mim? Porque se eu entrar, se eu entrar na tua casa, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. O que Jesus está querendo dizer? Jesus está dizendo, amados, aqui para a igreja que perdeu o fervor, perdeu uma conexão com Deus. Mas Jesus está dizendo que tem uma possibilidade de vocês resgatar, e eu estou aqui justamente nessa posição. E ele não chega com uma pessoa estranha, porque uma pessoa estranha não entra na tua casa para sentar na tua mesa para almoçar contigo, que abrir a tua geladeira. É uma pessoa que você conhece, é uma pessoa que você tem intimidade. Ele diz: eu entrarei na sua casa, cearei com ele, eu almoçarei, eu vou jantar, eu vou comer com ele, eu vou sentar na mesa com ele, e ele comigo. Ou seja, um relacionamento. Jesus está dizendo para a igreja que eu ainda pertenço a vocês, vocês pertencem a mim, eu não sou estranho. Porque infelizmente quando a gente perde a conexão com Deus, sabe o que acontece? Estou falando para você que você está aqui. Quando você perde uma conexão com Deus, quando você se afasta de Deus, sabe o que acontece? Você fica estranho com Deus. Você fica estranho com Deus. Você não tem mais aquela liberdade de chegar e entrar e sentar na mesa com Jesus. Sabe por quê? Porque você se afastou, você ficou estranho com essa pessoa. Você começou a se envolver com as coisas deste mundo, o mundo foi lhe tragando, levando, rapaz, eu fico vendo. Mas eu não sou o salvador do mundo, eu não sou o super-homem, eu não fui contratado pela Marvel para fazer o trabalho de super-herói. Eu espero que você, nós estamos aqui para ajudar, eu estou aqui para fazer a parte que só você pode fazer. Eu não estou aqui para fazer isso. Você tem que se atentar, acorda desperta do que dormes. Cuidado, porque, meu filho, você tem um inimigo ferraz. E o propósito dele é destruir a tua santidade, é apagar o teu fogo, o fogo do Espírito Santo, o teu fervor para com Deus. E aí você começa se afastando de Deus, do relacionamento com Deus. Primeiro, oração. Segundo, leitura da Bíblia. Aí você começa a escutar louvor. Louvor é bom, é ótimo. Não tem conversa que eu esse cara está logo dele para escutar louvor. Inclusive, um dia, eu entrei no carro, eu taquei o dedo para escutar o louvor do som e saí para de casa quando eu olhei, eu digo: ué, cadê o pendrive? Estava aqui? Eu digo: não, Zé, alguém tirou para o meu filho? Não fui eu, pai, não foi tudo. Ele: não, entraram no meu carro, não tiraram o pendrive. Tomara que eles se convertem ouvindo os louvores. Passaram a mão no meu pendrive, tá? Infeliz
Luiz Satinag, desgraçado, não quer que eu escute louvor. Mudei outro, tentado, tocando som de música. Gosto de louvor, cantando dentro do carro. Mas isso não substitui o meu relacionamento com o Senhor, de me ajoelhar na presença dEle, de buscar a face dEle, de me render a Ele, de chorar aos pés dEle, de clamar a Ele. Porque eu me dei para fazendo isso. Show de louvor, show de adoração, lá da igreja. Eita, aquela coisa toda, vai-se embora. Mas é momentâneo e passativo. Porque o que Jesus quer mesmo na igreja, a igreja quente, uma igreja fervente, mas é em busca da presença dEle, que come a palavra, que se alimenta da palavra de Deus, que se alimenta da palavra de Deus, que come a palavra. Uma igreja que vive só de louvor, não. Aí Jesus fez tudo, presta atenção, no final do seu programa. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, ao perdedor, ao que fracassou, ao que tentou. Não foi ao que tentou. Quem tenta é Satanás. Não foi aquele que fez um esforçozinho. Interessante, amados. O apóstolo Paulo, que nós temos uma coroa, e ele compara o prêmio que Jesus tem para nós, a cidade santa celestial, ele compara com uma coroa, e ele compara nós como um atleta que tem uma corrida para fazer, e todo atleta precisa que corra, tem que saber administrar essa corrida, porque não pode primeiro igual sair daquele embalo medonho e depois lá para o meio ficar no meio do caminho, porque acabou os gases. E é interessante, nós estamos aí no meio das Olimpíadas, meu filho que gosta, parece que não está aí, me falando alguma coisa que acontece. E é interessante, amados, vejo aí atletas que se preparam mais de 1 ano, 2 anos, 3 anos, treinando todo dia. Vi um cara que foi considerado nas outras Olimpíadas passadas o melhor nadador. Ele passa mais horas dentro de uma piscina nadando do que deitado numa cama. Ele passa mais horas treinando, nadando na piscina, do que sentado no celular, nas redes sociais ou jogando Free Fire. Ele passa 12 horas por dia dentro de uma piscina treinando para tentar ser o primeiro, para chegar em primeiro e para ser o melhor ou para ganhar uma medalha. E eu vejo o desespero das pessoas que não conseguem esse êxito. Teve uma brasileira que foi, no Japão, perdeu, que é um país considerado a questão das artes marciais, os melhores do mundo, perdeu o desespero daquela judoca, porque perdeu ali aquela competição que estava desesperada, chorando, desolada, sem saber como é que vai chegar no país. Que cara! Enquanto nós, os eleitos de Cristo Jesus, nação santa, estamos um pouco preocupados com a nossa corrida espiritual, com a nossa competição espiritual, acomodados, passando mais tempo fazendo qualquer outra coisa do que se dedicando a uma competição que já aconteceu, nesse tempo concreto, porque não damos valor a uma coroa. Os homens correm, se matam, choram, aqueles atletas da São Silvestre para passar lá aquela fita que tem lá em primeiro lugar, em qualquer lugar que você chega lá, cãibra pelo corpo. Eu vi a pessoa rolando, porque não tinha mais força para correr, caiu, o corpo cheio de cãibra e saiu rolando no chão para tentar cruzar aquela faixa, ou seja, dando tudo o que a pessoa tinha e o que não tinha para alcançar uma faixa, para alcançar uma medalha de bronze, de prata ou de ouro, insignificante diante da obra, diante do prêmio que Deus tem para a igreja. E qual é o sacrifício que a igreja está fazendo? Qual é o esforço que a igreja está fazendo para alcançar esse prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus? O que a igreja está fazendo? O que os crentes estão fazendo? Não, pastor, não exagera não é assim não. Tem que ser mais assim, mais legal, estou com preguiça. Vou fazer um esforcinho. Eu não vejo atleta que se prepara para a Olimpíada fazendo um esforcinho. Faz um esforção. Eles deixam seus prazeres. Não se deixa. Chega para o atleta, sua vida é assim, eu
treino tal hora, me acordo 4 horas da manhã, não é meio dia não para tomar café não. Você acorda 4 horas da manhã, primeiro que os passarinhos, primeiro que as galinhas. Você acorda 4 horas da manhã, já bota a sua roupa de treino, porque tem que treinar, porque tem que treinar isso, tal hora tem que fazer aquilo, tal hora. Sim, e aí eu estou sim, mas aí você tem namorado? Não, eu tinha, mas eu tive que dispensar, porque eu não tenho tempo para namorar. Por quê? Porque eu estou dedicada, eu quero alcançar esse prêmio, eu quero alcançar essa medalha, eu quero chegar em primeiro, eu quero me destacar nessas Olimpíadas. E nós queremos nos destacar? Estamos preocupados em chegar em primeiro? Jesus chega e diz assim, olha, presta atenção que está aí. Colocou? Colocou. Lê o que está escrito aí. Ao vencedor dará ele direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei com meu Pai em seu trono. Jesus disse, ao vencedor darei o direito. E ele faz uma comparação, ó, presta atenção, assim como eu venci. Né? Pergunta para Jesus se foi fácil. Chegar até a cruz, até o propósito para o qual Deus ali enviou Jesus Cristo. Para quando depois que ele alcançou a cruz, ele foi lá, pegou a chave da morte e ele disse, todo o poder e a autoridade foi me dada no céu e agora na terra. Por quê? Porque eu venci. Mas nós queremos receber um prêmio sem esse esforço. Aí para minha esposa, olha, Satanás não dá conta, irmão. Amado, hoje, o que mais você vê nas redes sociais, nesse vídeo que tem pessoas de sucesso. E as pessoas de sucesso vão mostrar o quê? Os carros que tem. Quanto é isso? Foi 2 milhões, 5 milhões, 10 milhões de reais. E é só mostrar esse tipo de coisa. E aí, paralelamente, vem aí os vídeos falando para você como ganhar um dinheiro fácil, como ganhar um dinheiro rápido, como ganhar um dinheiro, ou seja, sabe o que ele está ensinando para você? Não precisa se esforçar não, não precisa estudar não precisa ralar tanto não, tem dinheiro fácil, está tudo fácil. Aí o mundo do crime é fácil demais, né, dinheiro? Ostentar lá, em cima do sono, no banho de jogo, celular e tal, fácil demais ostentar isso. É o mundo da ostentação. Oferta um prato, Satanás vai oferecer ostentação. Ostentar. E os jovens amados, mas a cabeça deles, aí não quer ler, não quer estudar, não quer pagar plano, mas querem chegar lá, quer dar um pulo. O processo da caminhada espiritual tem um começo. Mas eu quero dizer para você, tem um percurso, não é fácil não. A Via Cruz, né? A Via Cruz, dolorosa, a gente sabe. A Via Cruz, Jesus percorreu a Via Cruz. Sabe o que a igreja quer? Começou aqui, não, pastor, dá um jeitinho para me caminhar aqui. Vai lá, dá um jeitinho, ora aí, meu Deus, para eu não passar pela Via Cruz, para eu não passar por esse caminho. Vixe, é desse jeito. Tem que fazer tudo isso, tem que pagar esse preço para chegar aqui. Bom, se você quiser ir para o céu, morar com Deus, amém. Se você quiser ir para o inferno, não precisa não. Basta ficar onde você está. Fica aí, se balançando na rede, acomodado. De vez em quando, você pega na Bíblia, de vez em quando você faz uma oraçãozinha de meia tigela. Fica aí para ficar. Porque eu não vejo isso. A vida dos apóstolos, o apóstolo Paulo compara, ele disse que ele guardou ele disse, eu tudo posso porque fortalece. O que foi que ele disse que tudo posso? Passei fome, calor, fui açoitado, fui injuriado, fui preso. Você não quer passar fome, você não quer passar frio, mas ele disse, tudo posso também que me fortalece. E eu quero perguntar para você essa noite, tua vida vai continuar desse jeito? Sem esforço nenhum. Tem um prêmio da soberana vocação. Jesus disse, assim como eu também venci, sentei-me com o meu Pai. Se Jesus não tivesse vencido, não tinha sentado. Porque havia estabelecido uma caminhada espiritual, um desafio espiritual que Jesus tinha que vencer, viu? Jesus teve que vencer.
E se Jesus, o Filho de Deus, teve que vencer, por que você acha que você tem que fazer menos esforço? Por que você acha que você tem que ser tão assim, tão displicente, tão folgado nessa caminhada espiritual? Jesus disse, porque eu também venci. Ele disse, ao que vencer, darei o direito de sentar-se comigo. Discípulos fizeram a mesma coisa que nós. Fechando. Sabe por que eles fizeram discípulos? Chegaram para a mãe deles, para a mamãe. Mamãe, né? Cabrão desse tamanho, escrava desse tamanho, dois irmãos. Mamãe. Aí chegaram para a mamãe fala com Jesus, para a gente sentar diante dele. Aí a mamãe foi lá, Jesus, consegue com meus filhos? Sentar assim, de que? Meu bichinho, o meu bebê, não é porque mãe minha, nunca quero deixar um jumentão. Jesus disse, ao sentar no direito, eu não tenho autoridade para isso. Eles queriam pular o processo. O bichinho não entendia ainda. Eles tinham que sofrer, tinham que ser arrancado da cabeça deles, tinham que ser pregados de cabeça para baixo, eles tinham que ser injuriados, eles tinham que ser extorquidos, eles tinham que ser açoitados. Eles pensavam que era só sentar Jesus e pular lá na frente e sentar na poltrona. Tem comida aqui na televisãozão de 80 polegadas. Traz aí, bota o pipoca e a Coca-Cola gelada. Pensavam que era assim, olha. Eles pensavam que a corrente espiritual era assim. Jesus disse, meu filho, vocês não sabem o que vocês estão me pedindo. Agora